Fala pra mim, como tá a sua vida de oração? De vento em polpa, Deus já começou a falar com você, você já consegue identificar quando Deus está soprando orientações ao seu coração. Se já está acontecendo, eu fico muito feliz. Se ainda não está, fique tranquilo, porque nós estamos construindo uma vida acima da média de oração. Lembra lá atrás que eu disse que existe uma forma de orar e existem tipos de oração? Hoje eu quero dar mais um passo com você e começar a ensinar e aprender ao mesmo tempo um pouco mais sobre os tipos de oração. E eu gostaria de falar sobre uma oração que talvez você já tenha praticado muito e nem sabe que esse é um tipo de oração. Eu queria falar sobre a oração da fé, que também é conhecida como oração de petição. Se a gente tiver a oportunidade de ler Tiago capítulo de número 5, no versículo de número 15, presta atenção no que ele diz assim, ó. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Quero ler também um outro texto para você. Você viu aqui a definição, não é? A citação de oração da fé. Quando você lê aqui comigo Mateus capítulo de número 7, versículo de número 7, ele diz assim: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, o que bate abrir-se-lhe-á. Nós estamos aqui diante de um tipo de oração. Qual? A oração da fé, a oração da petição, onde você pede as coisas para Deus. E quando a gente fala dessa oração, nós estamos nos referindo àquela oração que a gente já falou lá atrás, onde você identifica o que Deus quer, o versículo bíblico, e você ora esse versículo. Na oração da fé ou na oração de petição, você, depois de conhecer a vontade de Deus, agora você ora a própria vontade de Deus e não a sua vontade. A oração da fé é a oração que ora a palavra. Como assim, Leandro? Não estou entendendo. Você vai entender. No seu coração e na sua vontade, como eu disse, a sua carne está gritando e quer que Deus mande um raio na cabeça daquela pessoa. E aí você vê pela palavra de Deus que Deus não é esse Deus que fica lá atirando raiozinhos nas pessoas. Mas a gente vê que Deus é um Deus de amor, um Deus de perdão, um Deus de cura, um Deus de provisão. E uma vez que você conhece a vontade de Deus, agora você ora a vontade de Deus. Nesse tipo de oração, na oração da fé, oração de petição, não é uma oração onde existe um ser. Quando nós falamos sobre oração de consagração, lá na frente a gente vai aprender sobre isso, nós falamos: Deus, se for da sua vontade isso, que aconteça. É diferente a oração da fé e de petição, porque na oração de fé e petição você já conhece a vontade de Deus. Um exemplo, a Bíblia diz que a vontade de Deus é curar. Então você ora e fala: Pai, eu declaro cura, eu peço para que o Senhor flua agora com poder, declarando cura na vida dessa pessoa. Pai, eu oro para que provisão se manifeste, porque o Senhor é meu pastor e nada me falta. Eu peço algo a Deus já sabendo que esse algo está em linha com a vontade dele. Conseguiu entender? Não é algo que tenha a condição de acontecer ou não. Por quê? Porque uma vez que eu já conheço a vontade de Deus e agora eu creio nessa vontade, eu oro a vontade e ela acontece. E essa oração, ela segue os mesmos passos do padrão de oração que a gente já aprendeu. Você ora ao Pai em nome de Jesus, crendo numa verdade bíblica, num versículo bíblico. Você sabe que a sua oração já está em linha com a vontade de Deus. Uma vez que você ora, você já começa a agradecer. E se cumpre aquilo que a gente leu aqui em Mateus mesmo. Uma vez que você pede em linha com a palavra, em nome de Jesus, você agora recebe. Ficou claro para você? Não é uma oração onde existe uma condição. Faça segundo a sua vontade, Deus. Não, porque essa oração, ela já tem um versículo que demonstra a vontade de Deus. Eu sei a vontade de Deus, agora eu oro em linha com a vontade dele. E essa oração é a oração mais comum entre as pessoas. Afinal de contas, se existe alguém, que gosta de pedir algo a Deus, é o crente. E fica: Deus me dá isso, Deus me dá aquilo, Deus me dá aquilo outro. Algumas vezes não recebe, por quê? Porque pede mal, porque não pede em linha com a palavra. Como mesmo a Bíblia diz, meu povo pede e não recebe porque pede mal, visando satisfazer os seus próprios desejos. Uma boa dica aqui
aqui para você, querido, orar e a sua oração funcionar é orar em linha com a palavra. Qual é a vontade de Deus? Que você seja generoso, não seja mesquinho, que você coloque o amor diante dos seus próprios interesses, né? E quando você coloca o interesse de Deus na frente dos seus interesses, se cumpre Mateus 6,33, você busca primeiro o reino e as demais coisas começam a ser acrescentadas na nossa vida. Tem problema praticar esse tipo de oração? Não, você deve orar. Tem pessoas que chegam no extremo e falam, não, crente não pode pedir. Não, crente deve pedir, porque se não fosse assim, Mateus não estaria falando que aquele que pede recebe, que busca encontra, aquele que bate abre. Você deve praticar esse tipo de oração, mas vai aqui, né, uma dica para você. Não pratique só esse tipo. Nós vamos ver que existem outras orações de consagração, de concordância, né? Existe muita coisa que você pode orar. Então não seja só um crente pidão como comercial que diz me dá, me dá, me dá, me dá, danoninho, danoninho, dá. Lembra dessa história aí? Lembra desse comercial? Tá ficando velho, não é verdade? Brincadeira, gente. Então não é aquele que só pede, mas seja aquele que flui nos outros tipos. Mas, como esse é o tipo de oração que a gente acabou de aprender, eu quero que você faça isso de tarefa de casa. Agora, no final desse vídeo, você vai orar a Deus pedindo aquilo que você precisa. O que é que você está necessitando? Na sua família, nas suas finanças, na sua saúde, no seu ministério. Procure um versículo bíblico que dê base e ore ao Pai, em nome de Jesus. Creia, se alegre, faça a dancinha, confesse e eu tenho certeza que vai acontecer, porque aquele que pede, recebe. Vai lá, pratica e eu te espero daqui a pouquinho na nossa próxima aula.